Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é o tio Fabinho e falaremos hoje sobre o tema 4 da sua apostila de número 1, página 22. Tá? Então, quem estiver com a apostila na mão aí, pode apanhá-la, página 22. Falaremos hoje sobre os tempos verbais, futuro simples, tá? Futuro simples. Falaremos também sobre o futuro contínuo e também um pouquinho sobre o futuro imediato. Nessa apostila também é programada para vocês a apresentação do presente contínuo, indicando também tempo futuro. No comecinho do ano, gente, se não me engano, na nossa segunda aula presencial, nós já falamos aí sobre o presente contínuo e já falamos sobre o seu uso futuro. Então é um assunto que nós já vimos, já fizemos exercícios inclusive. Então o titio vai se dar aí o direito de não comentá-lo para que sobre mais tempo para que a gente veja o que é novidade, o que nós não vimos ainda em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então veremos aí o futuro simples. Começando aí com o futuro simples. Tá, o futuro simples é na sua telinha. Uma coisa bastante importante, né, pessoal? Não podemos perder de vista que o verbinho will, que é um verbinho que indica futuro, assim como o shall, percebam ali que o shall só é usado para indicação de futuro nas primeiras pessoas. Então, no inglês moderno, já se usou muito isso aqui, tá, gente? Já se usou bastante. Hoje não se usa mais. No inglês moderno não se usa mais you shall, por exemplo. Beleza? Então, guardem que shall, para indicação de futuro, só aparece no inglês moderno com as primeiras pessoas. Seja a primeira pessoa do singular, seja a primeira pessoa do plural. Bom, já que tanto will quanto shall são verbos anômalos, eles não apresentam o quê? Não apresentam partícula to. Outra dica, tá? Eles não apresentam partícula to. Vejam que nem eles e nem o verbo seguinte. É por isso que não existe o verbo to will como verbo anômalo. É por isso que não existe o verbo to may como verbo anômalo. É por isso que não existe o verbo to should como verbo anômalo. Porque verbos anômalos não existem no seu infinitivo, tá? Não existe com a partícula to. Beleza? Sempre sem to. E veja que quando eu uso um verbo anômalo, e no caso esses dois verbos são verbos anômalos também, assim como can, assim como may, assim como must e tantos outros mais, eles não terão a partícula to também no verbo seguinte. Tá? Então não é I will to go, é I will go, direto sem partícula to. Tá, visto isso então, quando é que eu vou usar basicamente o futuro simples? Na apostila de vocês, gente, tá? Então na apostila de vocês, na página 22, nós temos lá os principais usos de will, tá? Os principais usos de will. Eu queria que vocês guardassem um só, que é o mais importante de todos, que é esse daqui, ó. Quando é que eu vou usar esse tempo verbal? Para indicar uma ação cuja decisão é tomada no momento do discurso. Então você tomou essa decisão agora. Estou falando com você agora. Eu tomo essa decisão agora. Então eu vou falar assim, oh, I will do that. Viram por que eu usei will? Porque a decisão é tomada no momento do discurso. Tem outras possibilidades, tá, gente? Para ameaças, para promessas. Para quando você faz uma previsão baseada em ideias ainda abstratas, sem muita base técnica ou científica para isso. Então, na verdade, ele tem vários usos. Eu queria que vocês guardassem esse. Decisão tomada no momento do discurso, que é, sem dúvida, a maior utilização e o mais importante que nós temos em relação a usos, no caso, do futuro simples. Tranquilo? Então, vamos lá. Advérbios, expressões de tempo que acompanham normalmente esse tempo verbal. Então, vamos lá. Tomorrow, amanhã. The day after tomorrow, o dia depois de amanhã. Lá em 2027. Lá em 2027. Assim. Semana que vem, mês que vem, ó, as expressões acompanhadas com next. Né? Next quer dizer o próximo, quer dizer o que vem. Week na semana, então semana que vem, próxima semana. Mês que vem, próximo mês e assim por diante. Expressões com in, tá? Preposição in e within, que querem dizer em ou dentro de. Então, olha aqui, ó, em uma década não é futuro? Eu estarei morando em Brasília em uma década. Ó, in ou within. Tá? Em ou dentro de uma década, dentro de um ano, dentro de um mês e assim por diante. Beleza? Tranquilinho, futuro simples, né, gente? Bem tranquilinho.
Vamos para o próximo, então. Vamos falar de futuro contínuo, tá? Futuro contínuo. Amados, quando usaremos o futuro contínuo? Esse tempinho verbal é utilizado para se dizer o quê? Que algo estará acontecendo em um tempo específico no futuro. Vejam que esse tempo verbal aqui em português, ele seria uma perífrase. Seria uma perífrase verbal em português, tá? Mas em inglês ele é chamado de futuro contínuo. Há um preconceito linguístico muito grande na língua portuguesa, né? Com expressões como eu estarei transferindo a ligação, eu estarei conversando com meu gerente, até se denomina isso de gerundismo. Na língua inglesa, essa construção ela é muito bonita. Ao contrário do preconceito que ela sofre, né, na língua portuguesa, essas construções em inglês são muito bonitas e muito difíceis de serem feitas. Então, para que você consiga fazer uma construção perfeita desse tempo verbal, de uma forma contextualizada, você precisa ter um conhecimento razoável de língua inglesa, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu conjugo? Em primeiro lugar, pessoal, como é que eu conjugo esse futuro contínuo? Então, vamos lá. Olá, auxiliar will ou shall para as primeiras pessoas, como o tio já falou e explicou para vocês. O segundo verbinho é sempre o be na sua forma base. O que é a forma base? Infinitivo sem o to. Aliás, o will não é verbo anômalo, então o verbo seguinte não pode aparecer com to de forma nenhuma. Não existiria I will to be, I will to see, I will to visit. Não tem como, gente. Beleza? Então, will mais a forminha base do verbo to be. Ou primeiras pessoas, shall mais a forminha base do verbo to be. Mais o quê? Mais um terceiro verbo com ing, cuja tradução literal em português seria, ó, eu estarei comendo. Você estará comendo. Ele estará comendo. E assim por diante. Tranquilo? Então, olha como fica fácil agora deduzir a utilização desse tempo verbal. Ó, algo que estará acontecendo em um tempo específico no futuro. Olha aqui o exemplo. Ó. This time tomorrow, ó, a esta hora amanhã, agora são o quê? 14 horas? Então tá. Então a esta hora amanhã, às 14 horas de amanhã, I'll be studying for the test. Ó, eu estarei estudando para a prova. Então vocês viram que legal? Então esse tempinho verbal aqui é utilizado para quê? Para dizer que algo estará acontecendo em um tempo específico no futuro. Então a esta hora amanhã, ó, eu estarei estudando para a prova. Então imagina amanhã às 2 horas, porque agora são 14 horas, imagina amanhã às 14 horas. Vejam que um pouquinho antes disso eu começo a estudar, não é assim? E exatamente às 14 horas, essa ação, ela já é uma ação contínua. Tá? Ó, eu estarei estudando amanhã às 2 horas. Se eu estarei estudando amanhã às 2 horas, isso quer dizer o quê? Que um pouquinho antes eu preciso começar a estudar. E um pouquinho depois ainda estarei estudando. Beleza? Então, repetindo lá o exemplo. This time tomorrow I'll be studying for the test. Ó, outro exemplo aqui, ó. My father will be traveling to Brighton tonight. Ó, esta noite meu papai estará viajando para Brighton. Então, imagina que eu estou falando isso aqui de manhã com meu amiguinho. Ah, imagina que... Aí chegamos à noite. Ó, então, eu vou indicar o quê? Algo que estará acontecendo em um tempo específico no futuro. Então, esta noite, ó, ele estará o quê? Ele estará viajando para Brighton. Então, neste ponto específico, esta ação será uma ação contínua. Beleza? Bem tranquilinho, né, gente? Vamos para o próximo, então? Vamos falar de futuro perfeito. Futuro perfeito. Gente, futuro perfeito. Ele vai indicar o quê? Que determinada ação estará terminada em determinado momento futuro. Tranquilo? Como é que se conjuga esse futuro perfeito? Já vou explicar para vocês, já vou dar exemplo aqui, ó. Como é que se conjuga o futuro perfeito? Então vamos lá. Will, mais have, que é o verbo ter, mais o quê? Mais um terceiro verbo no seu participo passado. Então will, mais a forminha base do verbo seguinte. Se eu falei em tempos perfeitos, eu falo no verbo to have, que é o verbo ter. Então will have, não é assim, ó. Como é que é o presente perfeito? É ter no presente mais participo passado do outro verbo. Como é que é o passado perfeito? É o ter no passado mais participo passado do outro verbo. Como é que é o futuro perfeito? É o ter no futuro. Como é que é ter no futuro? Will have. Mais o quê? Mais um terceiro verbo no seu participo passado. E você poderia perguntar para o tio, mas como é que faz participo passado?
Tá? Como é que faz participo passado? Se for um verbo regular, tá? Se for um verbo regular, como é que o tio faz? Com ed. Não é assim? Com ed. E se for um verbo irregular? Aí você precisará daquelas relaçõezinhas, daquelas listinhas de verbos, e o participo passado sempre se encontra na terceira coluna. Por isso a importância da memorização daquela relação de verbos. Ou você aprende isso por meio de muita leitura, ou pega uma tarde ou duas aí, pega a relaçãozinha, ela pega a listinha dos verbos e tenta memorizar o máximo de verbos que você conseguir. Quanto mais verbos você conseguir memorizar, muito melhor para você, logicamente. Mesmo porque essas questões, elas aparecem muitas vezes contextualizadas, você vai precisar interpretar um texto. Então, dificilmente aparece, tá? Aparece, mas dificilmente aparece um tipo de questão direta. Participo passado, o verbo tal é. Tá? Então, você normalmente vai ver esse tipo de situação onde? De uma forma contextualizada, dentro de um texto. E aí você precisa saber. Aquele verbo que aparece no texto naquele momento é o participo passado de qual verbo? Se você não souber, você perde muito aí a sua capacidade interpretativa naquele momento. Imagina você analisando uma oração cuja tradução do verbo você desconhece. Então fica muito difícil, fica muito complicado você conseguir entender. Tá? Conseguir entender um contexto, resolver uma questão, sendo que você desconhece a tradução do próprio verbo. Então tá aí a importância, tio ressalta para vocês, a importância da memorização daqueles verbos que aparecem nas listinhas de verbos regulares e irregulares da língua inglesa, que você certamente tem lá no seu material digital, muito provavelmente você tenha isso em material físico. Se você não tiver, é só colocar na internet, aqui eu quero lista de verbos irregulares da língua inglesa. Pronto. E estuda, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando é que eu vou utilizar o futuro perfeito? Para indicar que determinada ação estará concluída, estará terminada em determinado momento do futuro. The joiner says he will have finished the furniture by Monday. Então o marceneiro diz que ele terá terminado os móveis, terá terminado a mobília até segunda. Vocês viram que legal? Então lá, em determinado período de tempo futuro, que tempo futuro que é esse? Até segunda-feira, segunda semana que vem, futuro, não é assim? Vejam que até lá ele terá o quê? Ele terá concluído essa ação, ele terá terminado o quê? De fazer os móveis. Como em português. Terei terminado minha petição até domingo. Terei conversado com meu pai até sexta-feira na hora do almoço. Igualzinho à língua portuguesa, gente. Se você esquecer na hora do vestibular, faz essa analogia que você vai chegar a uma resposta. Outro exemplo aqui, she will have spent all her money. Ela terá gasto toda a sua grana até o final do mês. Viram que legal? Então, em determinado período de tempo futuro, que no caso aqui, né, é o final do mês, o que terá acontecido? Ela terá gasto todo o seu dinheiro. Então, determinada ação estará terminada e será concluída em um período, em um momento futuro. Tranquilo, amados? E para terminarmos, antes de terminarmos, o tio gostaria de pedir para que vocês fizessem todos os exercícios dessa unidade, tá? Do tema 4 da apostila 1, por favor, tá bom, gente? Vamos lá, então, para terminarmos. O going to future, tá? O immediate future, futuro imediato. Tempinho verbal também é bastante usado em inglês, principalmente numa linguagem menos formal. Então, essa linguagem que vocês veem em filmes, basicamente, né? Percebam que muito se usa lá o going to future, o immediate future, que é aquele feito com o to be no presente, que é I am, you are, he, she, it is. Mais o quê? Mais o going. Mais um terceiro verbo, que vai aparecer como? Com a partícula to aqui, ó. Então, imagina aqui uma conjugação, I am going to buy. Olha lá, outra aqui, ó. It is going to rain. Olha aqui, Sally, né? She is going to phone. Larissa, she is going to have. Beleza? Então, vamos lá. Essa estrutura será utilizada para quê? Para uma decisão já tomada. Vocês viram a diferença do futuro simples? Quando é que eu vou usar futuro simples? Para uma decisão que era tomada no momento do discurso. Aqui não. Aqui quando eu estou no discurso, aqui quando eu estou conversando, eu já tomei a decisão. O máximo que eu vou fazer aqui é falar sobre a decisão que eu já havia tomado. Tá? Então, olha aqui, ó, I'm going to buy a new motorcycle next year.
Olha lá, vou comprar uma motocicleta nova ano que vem. Eu já tomei essa decisão. Eu simplesmente estou repassando a você. Olha outro aqui, ó. Sally is going to phone us this afternoon. Olha lá, Sally vai telefonar pra gente esta tarde. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Outra situação. Também se empregará o futuro imediato, tá? O immediate future ou going to future, como queiram, para se predizer o futuro com base em uma evidência presente. Lembra que o Will também fazia isso? Só que a evidência que eu tinha era o quê? Era bastante abstrata. Era uma opinião, era um chute. Aqui não. Aqui não. Olha o exemplo aqui, ó. The sky is cloudy today. Olha lá, o céu está nublado hoje. Por que eu falo it is going to rain? Porque eu tenho algo concreto. Tá? Eu tenho uma previsão baseada em algo concreto. O céu está cheio de nuvens, está nublado hoje, vai chover. Olha outra opção ali, ó, o segundo exemplo. A Larissa vai ter um bebê em janeiro. Tá? Isso aqui é baseado em quê, pessoal? Ela fez exames, né? Já está com o bebezinho, já está engordando, né? Devido à gravidez, não é assim? Está aumentando o volume da barriga, porque o bebezinho está crescendo, está se desenvolvendo. Então, baseado nesses fatos aqui, já fez os exames, já sabe quando vai ser o parto do bebezinho. Então, o parto, o médico já disse que vai ser em janeiro. Então, eu tenho o quê? Uma base técnica, eu tenho uma base científica, eu tenho uma base concreta para dizer que ela vai ter um bebê quando? Em janeiro. Beleza? Amados, por hoje é só, nosso tempo já explodiu. Foi um prazer imenso falar para vocês aqui mais uma vez. E o Titio tem muita saudade, não vê as horas de voltarmos às aulas presenciais. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus, até a próxima.